Bom, então agora a gente dá início à nossa aula sobre o DIF, que é o Departamento de Inspeção Final. O DIF ele é um setor anexo à sala de matança, onde só é permitida a entrada de funcionários do serviço de inspeção. E nesse setor vão ser encaminhadas as carcaças em que forem encontradas alterações durante o exame pós-morte ou antemorte. Então vamos lá, Departamento de Inspeção Final. Carcaças que apresentarem problemas de ordem sanitária e que necessitem exames complementares devem ser imediatamente desviadas ao Departamento de Inspeção Final. As atividades no Departamento de Inspeção Final são realizadas por pessoal treinado especificamente para tal função, mas o juízo final sobre a comestibilidade das carnes e vísceras será exclusivamente do veterinário oficial, ou seja, ele que dará o destino final dessa carne. A identificação de cada carcaça e vísceras desviadas da linha de abate para a inspeção deverá ser mantida até o exame final do médico veterinário. Bom, o veterinário oficial responsável pela inspeção, junto ao matadouro, se incumbe também na missão de especificar a velocidade da nória da linha de evisceração, de maneira que o abate consiga ser realizado de uma forma em que a inspeção não seja prejudicada. Bom, a estrutura do Departamento de Inspeção Final deve ser do seguinte modo: instalado em local de fácil acesso, isolados das diferentes áreas de trabalho da sala de matança, com iluminação natural abundante e adequada para os exames de inspeção. Lembrando que sempre as lâmpadas devem ter proteção para caso elas quebrem, não ocorrer uma contaminação física dessa carne. A área deve ser 6% da área total da sala de matança, de acordo com a legislação. Deve ter uma plataforma para um exame superior da carcaça, com corrimão de segurança e piso antiderrapante, numa largura mínima de 65 centímetros, ou 0,65 metros, e ser provida de um esterilizador segundo o modelo oficial, que é aquele ao qual eu já mostrei a foto em slides anteriores. Então deve ter um esterilizador de facas com pia com torneira acionada no pedal, saboneteira, solução desinfetante, assim como toalhas descartáveis para enxugar a mão. A lixeira também deve ser acionada no pedal. Deve ter vapor canalizado e mangueira própria para a higienização do recinto. Ainda continuando na estrutura do DIF, deve ter uma mesa de inspeção em aço inoxidável, com ganchos suportes para as peças poderem ser examinadas, sistema de drenagem conveniente, com canaleta removível e dispositivo para esterilização eficiente da mesa, uma plataforma para eventual limpeza de contusões, um conjunto de trilhos aéreos para sustentação e movimentação das meias carcaças, com capacidade mínima de 2% do total do abate. Ou seja, se o abate é 100 animais abatidos por hora, a capacidade mínima deve ser de 2 carcaças ali dentro. Sendo indispensável que haja um trilho para a entrada de carcaças e outro de saída para a linha normal. Então, são trilhos para desviar a carcaça do sentido normal de matança e entrar novamente ali no sentido em que vai ser encaminhada então para o pré-resfriamento. Ela só vai ser desviada para o Departamento de Inspeção Final. Deve possuir uma mesinha para o trabalho de anotações, né, dos funcionários, das planilhas, poder sentar ali para preencher as papeletas. Um armário com chave para guarda das chapas de marcação, das chapinhas, dos aventais e carimbos, assim como até mesmo das facas dos funcionários do CIFES. Então essas chapinhas de marcação que eu vou falar mais à frente, os carimbos, assim como os carimbos, eles são de posse exclusiva do Serviço de Inspeção Federal. Então normalmente eles ficam trancados em um armário com cadeado. Bom, na entrada do Departamento de Inspeção Federal, deve possuir uma placa dizendo privativo da Inspeção Federal, ou seja, só entra ali dentro funcionários do Serviço de Inspeção.
Então, no DIF, no Departamento de Inspeção Final, a carcaça vai ser examinada de uma forma mais acurada do que na linha de inspeção. Vão ser realizados mais cortes em outros linfonodos que ainda não haviam sido cortados nas linhas de inspeção e os cortes necessários que o veterinário achar pertinente. Os auxiliares vão estar ajudando ali nessa tarefa e caso eles tenham dúvidas, eles vão solicitar o auxílio ao médico veterinário. Deve-se observar os critérios de julgamento de acordo com a legislação vigente. Então, basicamente a gente tem o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal, que é o RISPOA, assim como legislações complementares, o qual o veterinário então deve estar atento para a realização desses trabalhos. Após o procedimento em cada carcaça, efetuar a devida marcação com os carimbos, se vai ter uma liberação para o consumo total, se vai ser parcialmente condenada, se vai ter um aproveitamento condicional. E as trocas de facas, assim como em qualquer setor de um frigorífico, elas devem também sempre ser esterilizadas, utilizando-se uma enquanto a outra fica no esterilizador a 85 graus Celsius. Normalmente são de cores diferentes para que você saiba qual você usou da última vez. Bom, aqui eu já falei, né, sobre a velocidade do abate, a importância da velocidade, de não se acumular carcaças impedindo a realização de uma inspeção adequada. Se vocês quiserem depois lerem com calma, vocês dão uma pausa, podem ler aqui, se aprofundar um pouco mais. E, gente, lembrando que sempre que houver uma anormalidade em qualquer linha de inspeção pós-mortem, as vísceras e as carcaças elas vão ser encaminhadas ao DIF, mas de qualquer forma, não. As vísceras elas vão ser encaminhadas em carrinhos apropriados em inox e as carcaças elas vão ser desviadas da nória, como eu já disse anteriormente, saindo do trajetória normal, entrando no DIF e depois de analisadas, entrando novamente para a linha normal. Bom, então aqui são os modelos das papeletas de exames do Departamento de Inspeção Final. De um lado aqui esquerdo, as apreensões, as causas, né? Cisticercose viva, cisticercose calcificada, tuberculose, abscesso, contaminação, contusão, neoplasia, pneumonia, mastite. E do lado direito a peça atingida, o local onde foi observada a alteração, na cabeça, na língua, corações, pulmões, fígados, rins, intestinos, baços, carcaças. Bom, a gente vai ter uma aula só sobre as principais causas de apreensões e as patologias, né? Aqui nessa outra, ó, as peças liberadas das apreensões assinaladas, as causas, o local. Então, tudo isso vai ser preenchido no Departamento de Inspeção Final. Papeleta de anotações discriminadas da inspeção pós-morte dos animais de matança de emergência. Então aqui já é no matança de emergência o modelo de papeleta que vai ser preenchido quando as carcaças são desviadas para o DIF. E aqui as chapinhas de marcação que eu tinha dito para vocês, então eu vou falar delas rapidamente. A gente tem a chapinha tipo 1, que ela é uma chapinha numerada de 1 a 30, metálica e circular, e normalmente em quadruplicata. Então, ela serve para manter a inter-relação das peças a serem desviadas pro DIF. Então, observou ali uma cisticercose no coração, marca com a chapinha vermelha, que a gente vai mostrar, tipo 2, e a chapinha número 1, ela vai ser marcada, então, em diferentes pontos para ser desviado a todas as carcaças correspondentes daquele determinado conjunto. Então, primeira, fixada aos intestinos, na altura do pâncreas. Segunda, presa na seção da veia porta, que identifica o fígado. Terceira, enganchada ao pulmão esquerdo. A quarta, para marcar as carcaças. Primeira meia carcaça no sentido da marcha da nora. Então, ali
vai ficar um funcionário observando que se vier alguma carcaça com essa chapinha, ela deve ser desviada para o departamento de inspeção final. É necessário ressaltar que no caso particular de cisticercose, apenas 2 chapinhas identificadoras são utilizadas por animal, visto que então somente o coração e a carcaça são remetidos ao departamento de inspeção final. Então, depois da chapinha 1, metálica e numerada, tem a chapinha 2, que ela é uma chapinha vermelha e não numerada. Ela vai indicar o local da lesão, certo? Destinam-se unicamente para mostrar a localização exata das lesões ou das causas de apreensão constatadas em qualquer uma das linhas de inspeção. Ela é de grande valia para o veterinário, porque ele vai ver ali o motivo do desvio para o departamento de inspeção final. E só enfatizando que esses 2 tipos de chapinha possuem um ganchinho que serve então para enfiar, ou seja, prender ali na peça da carcaça ou no órgão. A gente também tem a chapinha número 3, que vão ser utilizadas na marcação de carcaças dos animais quando forem observadas lesões podais, ou seja, quando ali depois da retirada do mocotó observou algum tipo de lesão de febre aftosa, por exemplo, marca-se com a chapinha número 3. A chapinha número 4, que como dito anteriormente, são aquelas para identificar as carcaças da matança de emergência, que, lembrando novamente, devem ser todas desviadas ao departamento de inspeção final. São também numeradas, metálicas, em forma de triângulo isósceles. E as chapinhas tipo 5, que são numeradas, destinadas à discriminação dos lotes. Todas as chapas de identificação, exceto a tipo 5, que é destinada para a marcação dos lotes, elas são de uso exclusivo da Inspeção Federal. Como já dito anteriormente, elas devem ser guardadas no final do abate em um armário apropriado com cadeado, juntamente com os carimbos, que também são de uso exclusivo da Inspeção Federal. A inspeção deve possuir um armário com chave, onde são recolhidas devidamente esterilizadas e na ordem ao término dos trabalhos de matança. Ainda o operário, que é responsável pelo recolhimento das chapinhas e pela distribuição das chapinhas, ele deve no dia seguinte fazer a distribuição delas nos corretos pontos das linhas de inspeção. Bom, só para se aprofundar um pouco mais ali no DIF, né, independente das linhas de inspeção, lá vão ser realizados exames mais acurados em diversos pontos. Vamos começar falando pelo exame da cabeça. Então vai ser observada as superfícies musculares expostas pelos cortes já praticados nos masséteres e pterigoides, e ainda vão ser feitas novas incisões lá no DIF para pesquisar a cisticercose. Vão ser revisados os nódulos linfáticos parotidianos e da glândula parótida, e também serão feitas novas incisões para a procura de novas alterações. Serão observadas as superfícies ósseas expostas, verificação do aspecto das mucosas aparentes e o exame dos orifícios naturais e dos deixados pela seção da cavilha óssea. Já no exame da língua, a peça então ela vai ser pendurada e será realizado o exame visual da língua e dos tecidos adjacentes. Será então realizada a palpação, pode ser realizado cortes, exame das glândulas salivares, fazendo incisões se necessários, e revisão dos nódulos linfáticos cortados na linha de inspeção pós-mortem da língua, retofaringiano, sublingual, atloidiano, cortando-os quando necessários novamente. Exame e incisão das tonsilas palatinas, cortes longitudinais na musculatura lingual, na face ventral para pesquisa de cisticercos, com a peça já separada da cabeça e presa a um gancho da mesa, corte longitudinal profundo na face ventral, no caso de línguas destinadas à esterilização, línguas destinadas às conservas, aos enlatados. Quanto ao exame do coração e dos pulmões, deve ser realizado uma revisão dos nódulos cortados na linha de inspeção pós-mortem dos pulmões, que são os nódulos linfáticos apicais, traqueobrônquicos
esofagianos e mediastinais, cortando sempre que necessários em mais pontos. Exame da superfície dos pulmões, com especial atenção ao lobo apical. Palpação e cortes no parênquima pulmonar e exame dos brônquios. Separação do coração e dos pulmões, cortando os grandes vasos pela sua base e colocando o coração sobre a mesa. Também será feita a revisão do exame interno do coração, semelhante ao da linha de inspeção, procurando alterações de cisticercos e tentando desfoliar ele ainda mais para a procura desses cistos. Então, aqui, como já dito, desfolhamento do coração para procuração de cisticercose, obedecendo a seguinte técnica. Fixar o coração pelo arco direito no gancho da placa de ácido inoxidável própria para o exame do coração. Cortar ou desfolhar o músculo cardíaco no sentido transversal da superfície para a profundidade, de maneira a reduzi-lo a uma extensa lâmina fina e contínua, que enseja a maior área possível de exame. Quanto mais fino, melhor. Pesquisar na superfície exposta a presença de cisticercos vivos ou calcificados. Os vivos, eles vão ser em forma de bolhas, né? Parece que tem uma aguinha dentro, enquanto os calcificados eles já vão ser mais duros e amarelados. Quanto ao exame dos fígados, observar as faces e as bordas, apreciando-se o volume, a consistência, aspectos e coloração. Revisão dos nódulos linfáticos do fígado. Um corte transversal e espremedura dos dutos pilíferos. A palpação da víscera, para observar se tem algum abscesso, alguma parte dura internamente. Palpação e incisão da vesícula, se necessário. Cortes profundos e extensos no órgão, se a causa da apreensão foi nele verificada. No baço, deve ser feito um exame visual externo e a palpação, quanto ao volume, a coloração, consistência, assim como um corte longitudinal no parênquima, que vocês podem observar aqui na figura da direita. Bom, quanto ao exame dos intestinos, pâncreas, bexiga e útero, as chamadas vísceras brancas, deve ser realizada o exame visual dos intestinos e pâncreas, e se a peça do intestino ou do pâncreas for a sede da lesão, fazer uma verificação mais extensa, praticando então cortes adjacentes aos nódulos linfáticos da cadeia mesentérica que já haviam sido cortados, né? Palpação dos intestinos e do pâncreas, e exame visual e palpação da bexiga e do útero. Nos estômagos, deve ser realizado o exame na própria mesa de inspeção de vísceras, salvo se a alteração encontrada se justificar seu desvio para o DIF, juntamente com os demais órgãos e carcaças correspondentes, para um exame mais acurado. Se não, pode ser realizado ali na mesa de inspeção mesmo e depois descartado. O exame da carcaça. No DIF deve ser observado o aspecto geral, o estado de impressão da carcaça, ver se não tem caquexia, coloração, ver se não tem icterícia, com especial atenção para o panículo adiposo, estado das serosas, anormalidades nas articulações, superfícies ósseas, coloração da medula espinhal com vistas à icterícia e à melanose. Também deve-se fazer cortes longitudinais no diafragma e nos seus pilares, lombinhos, para também pesquisar cistos de cisticercose, fazer um exame complementar aos já realizados nas linhas de inspeção. Ainda na pesquisa de cisticercose, fazer a abertura com cortes longitudinais adequados dos músculos do pescoço e do peito, certo? Tentando achar ali no desdobramento algum outro cisto. A abertura dos vasos superficiais e de fácil acesso para apreciação da cor do seu endotélio, tendo em vista o diagnóstico de icterícia. Coloração da cartilagem tifoide, diagnóstico também de icterícia, né, para ver se não está amarelada. Revisão de todos os nódulos linfáticos cortados na linha H e na linha I, que é o exame caudal e cranial da carcaça, incisando ainda, se necessário, outros nódulos linfáticos, como os poplíteos, supraesternal, pré-peitorais,
costo-cervical e subescapulares, axilares. Exame do aparelho genital ou porções remanescentes no macho e do úbero na fêmea também deve ser realizado. E o exame dos rins, através da verificação do volume, consistência, aspecto e coloração. Incisão longitudinal do órgão para observação das camadas cortical e medular e do bacinete. Exame visual das cápsulas suprarrenais e exame dos nódulos linfáticos renais. Caso se ache necessário, o veterinário pode fazer coleta de materiais complementares para exames laboratoriais, assim como sequestro de carcaça, até que os resultados sejam encaminhados novamente de volta, seja dado conhecimento desses resultados e o veterinário então pode usar esses resultados para um julgamento mais adequado, caso necessário. Nesse julgamento do veterinário, ele pode destinar as carcaças às seguintes condições. Primeira delas é a liberação para o consumo, liberação total para consumo. A segunda delas é o aproveitamento condicional, ou seja, um aproveitamento que não vai ser in natura. Ele pode ser realizado uma salga, pode ser realizada uma conserva, um enlatado, uma esterilização comercial, ser encaminhado para a salsicharia. Outro destino da carcaça é a rejeição parcial, ou seja, quando a afecção é benigna, um abscesso circunscrito, localizado, você vai fazer só a rejeição daquela parte, ou uma contaminação fecal localizada, certo? Agora, se já houver uma repercussão na carcaça toda, já pode haver então outro destino, que é a rejeitação total da carcaça. Então ela vai ser encaminhada para a graxaria para ser realizada então a produção de farinha de carne e ossos, alimentação animal ou destino que a indústria preferir dar, desde que não para o consumo humano. Para terminar, aqui são os locais da carimbagem das carcaças reinspecionadas pelo DIF, ou seja, cada carimbo vai indicar o destino da carcaça, se foi para salsicha, se foi para o tratamento pelo calor, pela salga. Então aqui a gente tem o carimbo número 1, que é o modelo número 1, que é para carcaças não apreendidas. Então elas devem ser carimbadas no colchão, no lombo, na ponta da agulha e na paleta, como vocês podem ver aqui na figura abaixo, sempre utilizando uma tinta atóxica, ou seja, que não vai causar nenhum problema caso seja consumida. Então aqui o modelo da carimbagem, lembrando que esses carimbos são de uso exclusivos do Serviço de Inspeção Federal, sempre guardados junto com as chapinhas. Aqui também mais uma figura para ilustrar. Aqui um outro tipo de modelo de carimbo, que é o carimbo modelo número 6, que serve para carcaças destinadas à esterilização pelo calor, que será marcada pela letra E, que vocês podem observar aqui na figura ao lado. O mesmo carimbo, caso a carcaça seja encaminhada para a salga, vai ser marcada com a letra S. Caso seja tratamento pelo cozimento, com a letra C. Tratamento pelo frio, a letra TF, ou tratamento pelo calor, a letra FC. Então esses vão ser o modelo número 6, caso as carcaças sejam destinadas a estes aproveitamentos condicionais, também nos mesmos pontos que a gente falou lá em cima, no colchão, no lombo, na ponta da agulha e na palheta. Caso a carcaça seja condenada, a carcaça ela vai ser desfigurada, cortando em X diversas partes dela, e a carcaça deve ser carimbada com o modelo 5, certo? Que é a destinação à graxaria para a produção de farinha. Caso a carcaça ela não seja destinada ao mercado exportador, ela vai receber o carimbo de NE, que significa não exportável. E depois dessa carimbagem, ela vai ser então encaminhada para a seção de resfriamento. Então a gente vai ficar por aqui nessa aula de Departamento de Inspeção Final. Temos uma próxima aula complementar que vai ilustrar bastante esta parte de inspeção. Espero que vocês gostem. Até lá!
Música